Graça e paz, queridos, muito bom dia. Nós estamos começando o programa Mergulhados na Presença e hoje uma programação especial. Já deu para você perceber que nós não estamos no estúdio do programa Mergulhados na Presença. Estamos fazendo o programa, gravando aqui do acampamento Sião, onde está acontecendo o nosso primeiro encontro por princípios bíblicos. Pensa num encontro tremendo, um encontro sobrenatural, de um impacto assim, muito forte na vida de todos nós. Eu estou como encontrista dessa vez e mergulhando em tudo aquilo que Deus está ministrando ao nosso coração. Eu acabo descobrindo uma coisa, né? Depois de tanto tempo sem fazer encontros, só ministrando nos encontros, eu acabo descobrindo o quanto nós precisamos de tempo em tempo pararmos tudo e termos um encontro com Deus. Um encontro que vai trazer um nível maior de santidade, de aproximação, de intimidade, de quebrantamento, de humildade. O encontro nos chama para uma experiência mais profunda com o Senhor. E é isso que está acontecendo. Essas pessoas que você está vendo aí no fundo, né? São os encontristas, alguns deles, que estão participando debaixo de muito quebrantamento e debaixo de muita unção. Está sendo uma bênção muito grande. Nós louvamos a Deus pela vida do apóstolo Luciano e a apóstola Simone, que vieram de Feira de Santana. Um abraço para todas as pessoas que participam do programa Mergulhados na Presença, aí em Feira de Santana. Um abraço. O apóstolo Luciano com a sua esposa tem sido instrumento de Deus, tem fluído debaixo de uma unção tremenda, e o encontro por princípios, de fato, tem marcado a vida de todos nós. Eu quero aproveitar e incentivar você, sabe, principalmente você que é ovelha de Sião, para que não perca oportunidades como essa. Meu Deus, eu estava ali meditando, né, analisando tudo aquilo que está acontecendo aqui ontem, hoje, certamente vai acontecer amanhã, e percebendo o seguinte, que esse encontro, como os demais, veio como um presente de Deus para Sião e um presente da igreja para os seus discípulos, para a sua ovelha. Isso nos leva a um upgrade, a um outro nível, nos leva a uma aproximação de Deus muito maior, porque de fato algumas coisas na caminhada vão trazendo um endurecimento do coração da gente, vão nos distanciando um pouquinho do caminho, e chega um momento que a gente tem que ir para as margens do caminho e olhar para ver se de fato nós estamos no caminho certo, se ainda estamos cumprindo a vontade de Deus, se estamos agradando o coração do Senhor. Esse encontro por princípios bíblicos tem resgatado aquilo na nossa vida que já aprendemos, mas que ao longo da caminhada vai ficando para trás. Quero incentivar você para que no próximo encontro você esteja aqui com a gente, mergulhando também nos princípios bíblicos, que vai trazer uma dimensão de experiência com Deus extraordinária para a sua vida. Muito bem, nós estamos então nessa edição especial, aqui no acampamento Sião, e você vai ver aí os melhores momentos dessa programação. Mergulhados na presença de Deus. Estabelecer um marco zero e voltar aos princípios bíblicos. Esse é o tema central do Encontro por Princípios, que foi realizado pela primeira vez na Igreja Batista Nova Sião. Os ministrantes vieram de Feira de Santana e foram usados tremendamente por Deus. O encontro de princípios bíblicos é um encontro de retorno à essência. Deus deu este encontro de princípio bíblico ao nosso apóstolo René Terranova em Jerusalém. E este encontro é um marco na nossa vida do que era e do que será. É um retorno às veredas antigas, é um retorno à palavra. É um encontro que faz você refletir naquilo que não deu certo na sua vida, porque você quebrou um princípio. É um encontro que faz você voltar ao princípio para ser bem sucedido em tudo que você intentar fazer e para que a sua casa entre em avivamento. Realizar o encontro de princípios é voltar à essência do Pai. Na verdade, é a igreja voltando ao coração do Eterno. E a gente abrindo mão de alguns princípios que durante a caminhada, aí vem o encontro de princípios para nos devolver aquela essência da qual nós jamais deveríamos ter nos ausentado. E realizar esse encontro é sempre uma grata satisfação. Cada vez que realizamos é uma experiência nova,
não só as pessoas se ministram, nós somos também muito ministrados e são valores eternos que nós vamos agregando. E eu creio que depois desse encontro, Vitória da Conquista vai dar um upgrade, vai entrar em um outro nível com a paixão da presença de Deus, sem dúvida alguma. O segundo encontro já está marcado. O casal retorna à Vitória da Conquista e realiza nos dias 16, 17 e 18 de março mais um encontro maravilhoso. Pelos testemunhos, dá para imaginar como será. Temos um lugar no coração de Deus, importa que Ele cresça e eu... Esse encontro realmente vai resgatar muitos princípios que nós estávamos assim, como que adormecidos com relação ao valor vida, né, desses princípios, para estarmos atentos ao cumprimento deles. Então, há esse resgate nesse encontro, porque o propósito de Deus é que realmente nós vivamos a palavra. Porque a palavra ela se torna vida em nós quando nós começamos a vivenciar a cada dia o que Deus propõe para nós em cada pregação, em cada palavra, porque cada pregação da palavra de Deus vem exposto os princípios que Deus quer que sigamos para que nós tenhamos uma vida próspera em Deus, para que nós possamos ter uma vida realmente como Deus determinou para que nós tenhamos. Esse encontro para mim foi tremendo. Não é o encontro, mas foi tremendo, realmente. E foi algo de dentro para fora, né? Então, o Senhor tratou muito com a nossa alma, tratou muito com nossos conceitos, né? Nossas certezas. Porque nós, seres humanos, nós somos cheios de convicções próprias. E o que a gente deve fazer é abrir mão de tudo isso, entender realmente o que o Senhor tem para as nossas vidas. Em Jerusalém, em 2007, eu vi de uma irmã do Rio de Janeiro, que era um dos melhores encontros da visão. Eu fui confrontada, eu voltei estaca zero, foi marco zero, eu peguei um momento para ser um memorial. Mas ser um memorial na minha casa, eu falei, Senhor, Deuteronômio 6:4, tem que estar gravado todos os dias no meu coração. Amar ao Senhor teu Deus com tudo o que você tem, de toda a sua alma, de toda a sua força, com todo o seu coração. Amados, Deus está reservando algo muito maravilhoso para nós. E a posição se chama santidade, obediência e temor ao Senhor. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro. Nós louvamos a Deus pelos irmãos também que vieram de outras cidades, de igrejas que estão debaixo da nossa cobertura, para fazerem um encontro por princípio. Irmãos que vieram de Itapetinga, de Ilhéus, de Brumado, Planalto, e vieram de outras cidades. E chegamos aí a um número de quase 270 inscrições participando desse encontro. É uma bênção, todos vão sair daqui transformados por esse impacto que está sendo esse encontro na vida de todos nós. Nós vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Agora o programa Mergulhados na Presença está também na Rádio Brasil FM, de segunda a sexta, das 9h30 às 11 da noite, com transmissão ao vivo, direto do estúdio pela internet. Música, entrevistas, matérias, pregação da Palavra de Deus e muito mais. Sintonize 107,7 Rádio Brasil FM ou acesse novacião.org.br. Mergulhados na Presença na TV Aratu e na Rádio Brasil. Realização Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Quando eu era pequenininho, eu pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente, deixa tudo mais gostoso. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde.
No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Olha, esse é o momento agora da ministração da palavra e nós vamos assistir o vídeo da mensagem do pastor Yuri. Ele é de Belo Horizonte, esteve ministrando na Igreja Batista Nova Sião e foi um culto profético, um culto debaixo de uma unção tremenda. Eu sei que você vai ser ministrado, impactado pela palavra que foi trazida à Igreja Batista Nova Sião. O pastor Yuri foi muito feliz, Deus usou a vida dele tremendamente e agora é sua vez de ser abençoado. Deus te abençoe. Mergulhados na presença de Deus. Eu quero falar um pouco hoje sobre intercessão e sobre intercessão profética. Quantos querem entrar nesse mover sobrenatural da intercessão, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 49. Isaías 49, versículo 8. Quantos estão comigo, digam amém. A Bíblia diz assim: diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhes repartires as herdades assoladas. Para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão seu pasto. Não terão fome nem sede, calma nem sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá a mananciais de águas. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu espírito e pelo mover profético que está liberado nesse ministério. Senhor, nós pedimos que o espírito de revelação, de sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor, seja agora manifestado e que cada mente seja cativa à obediência à tua palavra. Declaramos esta igreja e esse ministério agora cercado pelos anjos do Senhor e determinamos agora que toda a armadilha das trevas que vai tentar se levantar para impedir o mover da palavra, seja agora paralisado em nome de Jesus, e declaramos a liberdade do teu Espírito em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pode sentar, queridos. Falar um fundamento de intercessão, depois eu quero entrar com você com intercessão profética, porque esse ano, como você vai entrar em um rio de grandes colheitas de alma, você vai precisar se mover em uma dimensão profética muito forte nesses tempos. Quantos creem nisso, digam amém. O profeta Isaías, em capítulo 49, nos dá algo muito interessante, quando ele está dizendo aqui: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação, e guardar-te-ei e te farei mediador da aliança com o teu povo. Essa palavra mediador é uma palavra que está diretamente relacionada com a intercessão. Mediador no hebraico quer dizer a palavra Natan, que está diretamente ligado a estabelecer. Aquele que estabelece, aquele que vem mediar uma situação, aquele que intervém diante de uma situação. O intercessor, na função de mediador, ele vai estar mediando uma petição da igreja diante de Deus, mediando uma petição da pessoa, de alguém diante de Deus, e também vai estar mediando uma situação diante o reino das trevas. Por isso existem vários níveis de intercessão e existem vários níveis de intercessores. Há uma capacidade de intercessão natural que todos nós temos e que nós nos movemos nela, mas há uma unção específica que é liberada sobre a igreja e liberada sobre o povo do Senhor, para que se mova numa intercessão de autoridade, de uma intercessão que venha impactar o mundo espiritual. Nesses últimos dias, Deus está levantando uma geração que vai se mover numa intercessão profética, numa intercessão na dimensão espiritual, para a conquista de cidades e territórios, para a conquista da sua casa, da sua família. Quantos creem nisso? Diga amém. Um exemplo claro de intercessor na terra, nós temos os advogados. Os advogados, eles representam uma parte
diante de um tribunal. Eles representam uma causa diante de um tribunal. Isso exemplifica muito bem a qualidade de um intercessor. E quando nós traçamos um paralelo da intercessão do mundo natural com o advogado no mundo espiritual, nós temos que entender que o intercessor é aquele que requer uma autoridade legítima para entrar no mundo espiritual, para protocolar nos tribunais celestiais as petições que são apresentadas diante do mundo espiritual. Preste atenção aqui comigo. O mundo espiritual, ele se move através dos tribunais judiciários do céu. As petições e os decretos estabelecidos na terra, eles são protocolados dentro do tribunal celestial, aonde se estabelece as sentenças do céu para a terra. É por isso que no livro de Daniel a Bíblia diz que os céus governam sobre a terra. Os céus é que determinam aquilo que está na terra. Um intercessor que se move em uma autoridade espiritual, isso requer delegação de autoridade, delegação de procuração e conhecimento de causa. Nos implica a entender que quando você levanta uma pessoa na intercessão, não pode ser qualquer pessoa despreparada, qualquer pessoa que não tem uma capacidade, uma fundamentação no mundo espiritual, no conhecimento da palavra do Senhor, não pode se mover em uma intercessão profética que vai causar um impacto no mundo espiritual. Isso quer dizer que o Senhor está te despertando nesses últimos dias para que você mergulhe no conhecimento da palavra, para que você caminhe numa dimensão espiritual diferente e que você venha abalar as estruturas do mundo espiritual. Por isso, precisamos levantar uma geração de crescimento, uma geração fortalecida para que nós venhamos a experimentar o extraordinário, uma colheita sobrenatural. Temos que levantar um exército nesses últimos dias que vai se mover em autoridade, que vai se mover na revelação e na sabedoria. Eu sei que neste ministério há muitas pessoas com um manto de intercessão, de autoridade, há outros que precisam crescer nos degraus da escala de autoridade. E o Senhor vai despertar durante este ano um exército para a obra que Ele começou nessa cidade se concretizar através da sua vida. Deus me traz como profeta para dizer que você está sendo selecionado e alistado para um exército do Senhor que vai conquistar esta cidade, que vai conquistar a sua casa, a sua família. Se você crê nisso, levanta a sua mão para cima e diga glória a Deus. A palavra intercessão no original, ela tem alguns significados. Um deles é a palavra palau. Diga comigo, palau, que quer dizer interpor-se. Outra tradução dessa palavra quer dizer a palavra paga, que quer dizer encontrar, fazer uma solicitação. E também no original do hebraico a palavra dabá, que quer dizer declarar, fazer uma declaração. E aí você entende que o intercessor está programado para, revestido de autoridade, para ir de encontro a uma causa espiritual e declarar e estabelecer um decreto com autoridade para que essa petição seja respondida de forma favorável para a sua vida. Agora você pode perguntar, mas nós já temos uns intercessores. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso intercessor. Romanos 8, 26 diz que o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. E nós temos o Espírito Santo que intercede pelos santos. O Espírito Santo, ele faz um papel de estar intercedendo em favor da minha vida, em favor da sua vida. Em Romanos capítulo 8 também, do versículo 1 ao versículo 34, está falando também de Jesus como nosso intercessor, aquele que é o nosso advogado, aquele que toma a nossa causa diante do mundo espiritual. Então todos nós temos o Espírito Santo como nosso intercessor e temos também Jesus como nosso advogado, aquele que toma a nossa causa diante do mundo espiritual, tanto do mundo espiritual dos tribunais celestiais, quanto do mundo espiritual das trevas, para revogar os decretos das trevas. Nós temos falado muito nesses últimos dias sobre os decretos que são estabelecidos pela igreja, mas temos esquecido de revogar os decretos das trevas. Nas regiões das trevas também existem os decretos das trevas contra a sua casa, os decretos das trevas contra o seu ministério, os decretos das trevas contra a sua
sua família, e você precisa ter autoridade para revogar os decretos das trevas no nome de Jesus Cristo. E essa autoridade está sendo liberada, essa autoridade está sendo agora, nesses últimos dias, preparada para que esse exército venha quebrar o poder das trevas e venha edificar o reino do Senhor. Agora vamos entender um princípio no mundo espiritual. Existia um princípio quando Deus criou o homem no Éden. Deus cria o Éden, recria toda a terra, e Ele coloca o homem no Éden. Adão, naquele instante, tinha algumas funções e tinha alguns atributos que tinham sido lhe dados por Deus. Uma desses atributos, Deus disse para ele: lavre a terra, guarde a terra, domine sobre a terra. O papel de Adão antes da queda, ele era aquele que representava Deus na terra. Ele era o representante de Deus na terra. Ele era aquele que tinha toda a autoridade. Ele tinha uma procuração que Deus tinha dado a ele. Ele fazia um papel de um mediador. Ele fazia um papel de um intercessor. Ele fazia o papel de um representante de Deus na terra. Nós entendemos que quando Adão caiu, ele perde a sua procuração de autoridade. Ele perde o seu revestimento de autoridade. E em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus está na tentação do deserto, Satanás olha para Jesus e diz assim: eu te dou todos os reinos da terra se prostrares e me adorares, porque essa autoridade me foi entregue. Essa autoridade de procuração foi entregue por Adão para Satanás. Adão, antes da queda, era literalmente um intercessor. Ele era literalmente aquele que cuidava, aquele que administrava, aquele que representava Deus na terra. Por isso se estabelece um princípio no mundo espiritual de que para que o Senhor venha se mover na esfera terrestre, para que o Senhor venha se mover na dimensão terrestre das suas causas e da causa da igreja, Ele precisa das suas orações, Ele precisa de um representante, Ele precisa de alguém que esteja revestido de autoridade para poder representá-lo diante do mundo natural. Você está sendo adornado para representar a Deus contra os poderes das trevas, para quebrar os poderes das trevas, para destruir os poderes das trevas e para reivindicar aquilo que você tem direito. Jesus, quando ele veio como segundo Adão. Ele veio fazendo um papel do intercessor, aquele que recuperou a sua autoridade, aquele que resgatou a autoridade que tinha sido perdida, a autoridade que tinha sido abandonada. Preste atenção no que o Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo quer que você desperte o seu espírito, quer que você comece a despertar, porque esse ano será um ano do governo, será um ano da autoridade que está sendo liberada sobre a igreja, e ele precisa de pessoas que conheçam sobre a autoridade, que conheçam sobre o mundo espiritual, para que você se mova com conhecimento e com unção diante do mundo espiritual. Há muitos que estão dormindo, há muitos que estão preocupados com as coisas naturais, há muitos que só querem buscar as coisas do reino terreno, as coisas naturais. Deus quer levantar uma geração que vai buscar os tesouros espirituais, que vai buscar as coisas espirituais, porque Ele mesmo diz: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Uma geração que vai se mover numa dimensão profética, uma geração que quer ver o extraordinário do Senhor, não fica buscando as coisas do reino natural somente, mas busca as coisas do reino espiritual. Deus quer te revestir com a unção sobrenatural, Deus quer te revestir com poder, quer te revestir com autoridade, para que você se mova de forma sobrenatural. Acorde, meu irmão, chegou um tempo profético, o tempo do reino de Deus, do governo de Deus, e para que você atraia o reino de Deus para a terra, você tem que estar preparado, se movendo numa dimensão de autoridade. Se você crê nisso, levanta a tua mão para cima e dá glória a Deus. Jesus, quando vem, ele faz o papel do advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1, olha aí na frente para você ver. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo.
Jesus, ele faz o papel do advogado, o papel daquele que intercede por nós, aquele que tem autoridade e que passa a autoridade para a igreja. Agora, ele passa essa autoridade para a igreja para que a igreja se coloque em uma posição de intercessão, em uma posição de autoridade. Deus opera através das petições do seu povo. Deus opera através das petições da palavra que sai da sua boca. Várias vezes, quando Jesus passava, encontrava pessoas, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Por que Jesus perguntava àquele cego, que ele já sabia que era cego: o que queres que eu te faça? Porque Jesus queria mostrar um princípio no mundo espiritual, em que aquele homem precisaria abrir a sua boca, ele precisaria solicitar, ele precisaria fazer uma petição diante de Jesus. Isso nos dá um fundamento interessante no mundo espiritual, que embora nós tenhamos o Espírito Santo como nosso intercessor, e também tenhamos Jesus como intercessor e nosso advogado, nós não temos que ficar calados diante da situação. Temos que estar reivindicando no mundo espiritual, temos que estar protocolando as nossas petições diante das nossas famílias, a nossa casa, os nossos filhos, as 2.000 casas que vocês vão estar agora adentrando, vão precisar de homens e mulheres que se movam em autoridade para reivindicar vidas que estão desviadas, vidas que não conhecem o Senhor. Agora preste atenção aqui comigo. Nós fomos criados para representar Jesus na terra. Jesus não precisaria pedir que o seu reino viesse, porque o reino de Deus vai vir sobre a terra. Mas na oração do Pai Nosso, ele estava ensinando os discípulos e dizia: que venha a nós o teu reino. Mas por que Jesus estava falando isso com ele, se o reino dele vai vir? Porque as nossas orações, a palavra que sai da nossa boca, é um conector do mundo espiritual. Nós nos conectamos no mundo espiritual através das palavras. Nós nos ligamos no mundo espiritual através das palavras. Por isso, a palavra que sair da sua boca tem que ser palavras de bênção, tem que ser palavras de vitória, tem que ser palavras de sucesso, tem que ser palavras abençoando a sua casa, a sua vida e a sua família. Porque você se liga no mundo espiritual através das suas palavras. Ele também disse que nós teríamos que pedir: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas ele também não sabe que nós, de tudo que nós precisamos, sem que nós venhamos a pedir. Mas ele estava ensinando esse princípio de autoridade espiritual. Existe também no Velho Testamento um fundamento muito interessante na história de Elias. Elias entra num confronto contra Baal e é perseguido por Jezabel. E todos nós conhecemos a história. E no 1 Reis, no capítulo 18, Deus fala com Elias: Elias, vai, apresenta-te a Acabe, que eu darei chuva sobre a terra. A ideia de toda a história foi de Deus. A direção de tudo foi de Deus. Mas Elias teve que interceder ali diante do mundo espiritual para que a chuva viesse. Elias precisou gerar no mundo espiritual. Ele chamou o moço dele e diz assim: o que você está vendo? Ele disse: uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí, vai lá mais outra vez, vai lá mais outra vez. Elias estava nos ensinando um princípio de que nós não podemos parar de orar, de que nós, mesmo quando temos uma palavra do Senhor, não podemos desanimar, não podemos esmorecer, não podemos entregar as coisas para Satanás. Deus está falando com você que os sonhos que Ele prometeu a você ainda estão de pé. Você não pode esmorecer, não pode desanimar. Continue orando, ainda que a nuvem seja do tamanho de uma mão de homem. Vai chegar uma tempestade de avivamento, de bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus está ativando o seu espírito para que você venha se mover com autoridade. Se você crê nisso, balança seu irmão que está do lado e diz assim: irmão, não para de orar não, continue orando, Deus está ouvindo você. Deus tinha dado a direção, mas Elias tinha que orar. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que pararam de orar, que desistiram dos seus sonhos, que não estão acreditando mais. E Deus está mandando te dizer: continue no projeto, continue no processo, continue na caminhada, porque eu sou contigo. As coisas não vão acontecer no seu tempo, as coisas não vão acontecer no meu tempo, as coisas vão acontecer no tempo de Deus. O que Ele quer é que você persevere, persevere, persevere.
Bem-aventurado quando passardes por provações, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa de glória que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Continue, logo ali na frente, a sua coroa de glória está chegando. O intercessor precisa ter autoridade para adentrar no reino espiritual e protocolar as suas petições. O intercessor também precisa ter autoridade para confrontar os poderes das trevas. O intercessor tem que estar com a vida alinhada com o Espírito Santo para poder ir de encontro aos poderes das trevas e poder exercer a sua autoridade, ordenando a Satanás para largar a sua casa, a sua família, largar a sua vida financeira, largar o seu ministério, para poder estabelecer decretos contra as trevas. Agora preste atenção. Todos os confrontos, seja com o mundo espiritual, nas esferas dos tribunais celestiais, como os confrontos diante dos poderes das trevas, isso gera um desgaste. Daniel, em capítulo 10, no versículo 18, quando ele teve um momento de uma intervenção espiritual sobre ele, ele se sentiu fraco. E aí o anjo disse para ele: ser forte, porque as entradas diante do mundo espiritual, ela gera um desgaste. O intercessor tem que ser um homem ou uma mulher que esteja preparado para estar tendo as intervenções no mundo espiritual. Os portais de entrada, tanto do mundo espiritual para o mundo físico, como os portais de entradas que são abertos para que você venha revogar os decretos das trevas. Quando Elias, ele teve um confronto com Baal e Jezabel ameaçou ele, ele estava em um quadro de debilidade emocional, física. Ele estava cansado fisicamente, ele estava cansado emocionalmente e ele estava cansado espiritualmente. Por isso ele estava num momento frágil em que Jezabel conseguiu atacar a Elias. O intercessor, ele tem que estar preparado para as intervenções do mundo espiritual, tem que estar preparado para estar em contato com as coisas espirituais, e para isso ele precisa ter uma maturidade emocional para confrontar os poderes das trevas. Quantos estão comigo, digam amém. Agora preste atenção, falamos um pouco de intercessor, para que eu possa definir para você a intercessão profética. Para falarmos de intercessão profética, preste atenção, temos que falar das esferas proféticas. Nós temos pelo menos 3 esferas proféticas que o intercessor que se move na dimensão profética precisa conhecer. Temos o manto profético, o dom profético e o ofício do profeta. O manto profético é quando você se encontra em uma atmosfera profética. Há um momento em 1 Samuel, no capítulo 10, no versículo 10, por ali, que Samuel tinha dado a direção a Saul para aí que ele ia encontrar uma comitiva de profetas. Naquele ambiente em que existia o espírito da profecia e a unção profética, Saul também começou a profetizar. Isso quer dizer que quando nós atraímos uma atmosfera profética, atraímos a presença do Espírito, nós conseguimos a perceber, nós conseguimos a captar as coisas que estão no mundo espiritual. Existe também o dom profético. O dom profético é que Paulo fala que é para todos da igreja. Eu quero que todos busquem os melhores dons e principalmente que profetizeis. Todos nós podemos mover em determinados momentos ou receber do Espírito Santo os dons proféticos, revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Um profeta se move nesses dons espirituais, mas nem todos que têm os dons espirituais, ele tem o ofício do profeta. Há pessoas que se movem no dom, mas ele não tem o ofício do profeta, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11 fala de um ofício de um profeta que é ungido pelo Senhor, um dom ministerial. Existe o dom espiritual, existe o dom ministerial. Normalmente todo profeta, ele é um intercessor, mas nem todo intercessor é um profeta. Um ofício do profeta tem que se mover numa intercessão profética, tem que estar sensível às manifestações e o que está acontecendo no mundo espiritual. Agora, o que é o profético? O profético é trazer o que está no mundo espiritual para o mundo natural. Isso está ligado diretamente aos 5 sentidos espirituais. Nós temos 5 sentidos naturais
E nós temos 5 sentidos espirituais. Os 5 sentidos espirituais nos traz a percepção para que nós venhamos a captar, a perceber o que está dentro do mundo espiritual. A visão espiritual, a audição espiritual, o olfato espiritual, o paladar espiritual e o tato espiritual. Assim como nós temos o natural, temos o espiritual. E o intercessor é aquele que tem a sensibilidade ou tem os sentidos espirituais desenvolvidos. Jesus se movia em uma intercessão profética. Jesus é o nosso modelo de profeta. Lá em João, capítulo 5, no versículo 19, a Bíblia diz que Jesus não fazia nada de si mesmo, mas ele sempre fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Faço aquilo que vi o Pai fazer. A Bíblia estava querendo dizer que Jesus conseguia enxergar na dimensão espiritual aquilo que era para ser feito na terra. Quando você se move em uma intercessão profética, você começa a perceber as direções do Espírito Santo antes de você executar a sua ação natural. Você primeiro vem a receber as coisas espirituais, vem enxergar na dimensão espiritual através dos sentidos espirituais, e aí somente depois é que você executa a intercessão de forma objetiva. Isso quer dizer que você não sai orando de forma desregulada. Você começa a orar em algo que o Espírito Santo te mostrar, em algo que você perceber, em algo que você conseguir captar do mundo espiritual. Você gasta mais tempo tentando ouvir ao Espírito Santo através dos sentidos espirituais do que você orando sem uma direção certa. Isso fala de uma maturidade, isso fala de uma preparação, isso fala de uma unção que está vindo sobre a igreja nesses últimos dias para levantar homens e mulheres maduros, homens e mulheres com conhecimento, para estar caminhando na direção certa que o Espírito Santo tem para nós nesses últimos dias. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e os reduzo à escravidão, para que tendo pregado aos outros não venham mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu me consagro, eu esmurro meu corpo, eu venho a ter uma vida de consagração ao Espírito Santo, para que eu possa ter um objetivo certo, para que eu possa buscar a meta do Espírito Santo. O que nós vemos nesses últimos dias é muita gente com vontade, gente querendo orar, querendo interceder, mas eles começam, sobe, daqui a pouco cai. Para de orar, para de vir na igreja, para de ir no monte, para de ir no culto, se esfriam espiritualmente, porque não consegue ver resultados nas suas orações, não consegue ter um foco na sua oração. Deus está falando com você nessa noite, que você precisa estar submetendo o seu corpo a um processo de santificação, de jejum, de oração, de leitura da Bíblia, para que Ele possa estar trazendo revelações e direções para a sua vida. O que vai estar vindo para a sua vida não vai vir de homens, vai vir do Espírito Santo. As direções da sua intercessão, os objetivos certos aonde você tem que chegar. Isso exige gastar tempo com Deus, parar e ficar na presença dEle, para que você possa colher algo extraordinário na sua vida. Não é de qualquer forma, é tempo em ouvir o Espírito Santo. Agora vou te dar aqui uma palavra-chave, vou te dar aqui uma revelação-chave para a sua vida, para que você venha colher frutos espirituais daquilo que Deus tem para você. Abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 9, no versículo 1. Daniel capítulo 9, no versículo 1. Quantos acharam? Digam amém. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus grande, temível, e aliança e misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade,
procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o nosso povo da terra. Agora preste atenção, no versículo 3, Daniel está trazendo algo interessante. Voltei o meu rosto ao Senhor para buscar com oração, súplica, jejum, pano de saco e cinza. Daniel achou pelos livros que ele tinha começado a ler que o cativeiro de Israel era de 70 anos. Jeremias profetizou o cativeiro de Israel por 70 anos. Quando Daniel começa a ler, quando Daniel começa a examinar as profecias, ele viu que o ciclo da profecia sobre Israel tinha acabado. Então isso quer dizer o quê? Daniel, quando entendeu que era tempo de Israel sair, de Israel voltar, ele não ficou dormindo em casa, ele não ficou chorando e falando: Deus, a profecia que o Senhor me deu ainda não se cumpriu. Ele não ficou buscando alguém para poder passar a mão na cabeça dele. Ele se colocou diante do mundo espiritual em jejum, em oração, em pano de saco, em cinza. Preste atenção que Deus tem uma pérola para você. Há pessoas que têm palavra profética do Senhor, há pessoas que têm palavras proféticas na área sentimental, na área ministerial, na área financeira. Há pessoas que têm palavras proféticas na sua casa e começam a lamentar diante do mundo espiritual e diante de Deus. Isso não acontece, chegou o tempo e não aconteceu. Fica lamuriando. Deus está falando com você que ao invés de você lamuriar, que ao invés de você questionar a Deus, você tem que profetizar sobre as profecias, profetizar sobre a palavra profética que está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ou seja, quando você tem uma palavra profética de que iria acontecer algo na sua vida e que não aconteceu, você tem que começar a jejuar, tem que começar a orar, tem que começar a interceder para que no mundo espiritual venha se mover aquilo que Deus já entregou para a sua vida. O que o Espírito Santo está dizendo é que Ele quer uma igreja que se mova, Ele quer uma igreja que não para, Ele quer levantar homens e mulheres que colocam diante do mundo espiritual aquilo que Ele falou. Deus quer sacudir você para que você venha reivindicar no mundo espiritual as promessas que você tem, as bênçãos que você tem, palavras proféticas que foram entregues a você e que ainda não se cumpriu. Talvez é porque você está dormindo. Daniel não olhou o livro e foi dormir. Daniel não olhou o livro e foi chorar nos pés do pastor. Daniel, quando viu, ele começou a interceder, ele começou a jejuar, ele começou a fazer o voto, ele começou a se mover diante do mundo espiritual. Eu tenho uma palavra que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho uma palavra que as portas vão se abrir. Eu tenho uma palavra que minha esposa, meu marido, meu filho vai se converter. Comece a interceder, comece a protocolar petições do mundo espiritual mediante as palavras que você recebeu, que veio do Senhor. Eu vou interceder em cima dessas palavras, eu vou jejuar em cima dessas palavras. Chegou o tempo. Chegou o tempo de Deus mudar a sua história. 2012 é um ano do extraordinário na sua vida. Mas o extraordinário só vai vir na sua vida para você que faz coisas extraordinárias. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, vai estar sempre recebendo, tendo os mesmos resultados. Se você intercedia 10 minutos, começa a interceder 30. Se era 1 hora, começa a ser 2. Se era 3 dias de jejum, agora vai ter que ser 6. Se era tanto tempo lendo a Bíblia, agora vai ter que ser o dobro. Se você fazia um sacrifício, volta, agora vai ter que ser mais. Deus quer que você se mova para que um resultado se estabeleça sobre a sua vida. Se murmurar, vai morrer no deserto. Se murmurar, vai morrer na praia. Deus está querendo levantar, restaurar uma igreja que intercede com um coração cheio de desejo pelo Espírito Santo. Uma igreja que intercede com fogo. Uma igreja que busca a presença dEle com autoridade. Uma igreja que tem sede. Uma igreja que quer ver o extraordinário se move numa unção extraordinária. Um revestimento de autoridade está vindo sobre a noiva do Cordeiro. Homens e mulheres que se movem em uma intercessão, que são capacitados, que são provados e que são treinados para abalar o mundo espiritual. Homens e mulheres que o nome é conhecido no céu, mas o nome também é conhecido no inferno. Quando você chega no lugar, Satanás treme de medo, porque a unção de autoridade está sobre a sua vida.
Existe alguém aqui nessa noite que o Espírito Santo pode derramar um óleo novo. Existe aqui nessa noite alguém que o Espírito Santo pode derramar uma unção tão sobrenatural. Uma unção tão sobrenatural que possa andar com o governo do reino dos céus nos seus ombros. Segundo, olha o que Isaías 42, para encerrar, versículo 6. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares das prisões o cativo e dos cárceres os que jazem em trevas. O Senhor está chamando pessoas aqui em justiça para se levantar com a autoridade profética, para tirar aqueles que estão nas trevas, para dizer àqueles que estão aí escondidos: saiam, venham para a luz, dispõe-te e resplandece, porque vem a luz e a glória do Senhor. Eis que as trevas cobrem a terra, mas sobre ti vem a glória do Senhor. Homens e mulheres que possam estar abrindo os olhos dos cegos, que possam estar tirando da prisão aqueles que estão cativos nas drogas, na prostituição, na mentira, no engano. Onde estão os intercessores que entendem sobre a autoridade e por isso estão revestidos dela? Aonde estão os intercessores que conhecem a dimensão profética, são sensíveis à direção do Espírito, têm os sentidos espirituais trabalhados para se mover de forma sobrenatural? Aonde são os intercessores que passam mais tempo ouvindo a voz do Espírito Santo, passam mais tempo nos pés de Jesus, passa mais tempo na palavra do que falando mal das outras pessoas, do que se levantando contra seus líderes, do que falando mal do seu irmão? Onde estão os intercessores que começam a chorar, que se coloca diante do mundo espiritual em favor daquele que é mais fraco? Ao invés de criticar aquele que caiu, ao invés de criticar aquele que é mais fraco, bota o joelho no chão e diz assim: Senhor, eu me coloco diante do mundo espiritual em favor do meu irmão, para que a brecha seja tapada pelo sangue de Jesus. Eu quero que você fique de pé nesta hora. Preste atenção. Deus quer levantar uma geração com autoridade, uma geração que leva as coisas de Deus a sério, uma geração que vai se mover como um pelotão de elite nesses últimos dias. Uma geração que vai entender o que são os governos espirituais, entender que toda a batalha no mundo espiritual se dá um confronto do império das trevas com o reino de Deus. Uma geração que sabe que se ficar prostrada, dormindo, Satanás vai entrar, invadir sua casa, invadir sua família, vai roubar aquilo que você tem de precioso. Uma geração que não descansa até ver o mover de Deus acontecer. Se você entende que você faz parte desse tempo profético, para essa cidade, para sua casa, para sua família, você vai vir aqui na frente que nós vamos orar por você. Se você não entende, não venha. Isso é coisa séria. São para pessoas que querem se mover numa dimensão espiritual diferente. São pessoas que querem levar as coisas do Senhor a sério. São pessoas que querem ver o sobrenatural de Deus. São pessoas que vão buscar algo sobrenatural nessa campanha do lar de paz. Solta as tuas mãos e comece a orar ao Senhor nesta hora. Comece a colocar as suas petições diante do mundo espiritual. Nós acessamos o tribunal celestial nessa hora e abrimos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, para que o teu povo venha protocolar nesta noite as petições diante do mundo espiritual. E para, Senhor Deus, que uma geração seja levantada de forma sobrenatural e venha se mover em autoridade. Você está sendo cheio? Comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele. Não pense em mais nada. Não pense em ninguém. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te encher. Comece a impactar o reino do Espírito. Comece a clamar por Ele. O Espírito Santo vai te dar sonhos. O Espírito Santo vai te dar visões. O Espírito Santo vai abrir o leque da revelação. Vai te mostrar as coisas que hão de acontecer. O Espírito Santo vai te capacitar. Ele vai adestrar as suas mãos para a guerra e os seus dedos para a batalha.
Algo está acontecendo diante do mundo espiritual. Estenda as tuas mãos para cima e comece a pedir um revestimento novo do Espírito. Há pessoas que estão cansadas, há pessoas que estão desanimadas, há pessoas que estão abatidas. Deus está trazendo um revestimento sobre a tua vida. Estende as tuas duas mãos para frente, com a palma da mão para cima. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu estou recebendo um cetro de autoridade do Salmo 110 que o Senhor está me dando, para que eu venha a dominar sobre os meus inimigos. Eu recebo agora, em nome de Jesus. Receba. Segura. Diga assim: a partir de agora, as palavras que saírem dos meus lábios serão diferentes, irão impactar o mundo espiritual, porque uma porção de autoridade foi liberada sobre a minha vida, e eu recebo, e a partir de agora eu vou me levantar com autoridade para pisar na cabeça de Satanás. Aleluia. Glórias. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Agora o programa Mergulhados na Presença está também na Rádio Brasil FM, de segunda a sexta, das 9h30 às 11 da noite, com transmissão ao vivo, direto do estúdio pela internet. Música, entrevistas, matérias, pregação da Palavra de Deus e muito mais. Sintonize 107,7 Rádio Brasil FM ou acesse novacião.org.br. Mergulhados na Presença na TV Aratu e na Rádio Brasil. Realização: Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Se você procura segurança, o lugar certo é a Vilmar Seguros, cuidando da sua família e de seus bens através de seguros de automóvel, empresarial, residencial e vida. Na Vilmar Seguros, você também conta com empréstimo consignado, consórcios, planos de saúde e odontológico. Assistência completa para você que procura tranquilidade. Vilmar Seguros, Rua dos Andrade Centro, Vitória da Conquista. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na Rua 10 de Novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Meu desejo é que a sua vida seja impregnada desta unção que foi liberada nesse culto, e que esteja valendo para a tua vida tudo aquilo que foi liberado como decreto, como profecia, que você seja marcado por tudo aquilo que Deus fez e faça também na sua vida de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Olha, no próximo final de semana, dia 26, no domingo pela manhã, quero fazer aqui uma convocação para todos os discípulos de Sião que estão envolvidos com o projeto Lar de Paz. São quase aproximadamente 1.000 ministrantes que estarão atuando com o projeto Lar de Paz, casas, lares que estarão recebendo o projeto Lar de Paz, aproximadamente 2.000 lares. E nesse próximo domingo pela manhã, domingo dia 26, você não pode perder o treinamento para você ministrante do Lar de Paz. No domingo pela manhã, dia 26 também, nós vamos estar ungindo a sua vida para que você vá para essa missão debaixo de uma delegação de autoridade legítima,
que vai fazer com que haja uma operação e um fluir do Espírito de Deus, usando poderosamente a sua vida para abençoar os lares de Vitória da Conquista. Você que está nos assistindo aqui de Vitória da Conquista, ainda dá tempo de você cadastrar o seu lar para receber o projeto Lar de Paz. Basta que você ligue para o número que está no seu vídeo e nós vamos entrar em contato com você, alguém da igreja, para que a gente possa pegar as suas informações. E agora no início de março, quando estaremos lançando a segunda etapa do projeto Lar de Paz, o seu lar seja premiado com essa bênção, com esse fluir, porque através do poder do sangue de Jesus, as coisas vão acontecer na sua vida e na sua casa, e o seu lar vai se tornar um lar de paz. Por isso, ligue, peça informações, agende aí para que alguém possa preencher essa ficha para cadastrar o seu lar, e vai ser uma bênção muito grande em nome de Jesus. Esse é o momento de nós abençoarmos a sua vida através da campanha da Providência Divina. Nós queremos nesse instante clamar a Deus, colocar diante dele toda a sua necessidade, para que esse mover de Deus se instale na sua casa. Nós temos orado por todos os lares que estão conectados conosco, para que receba a presença de Deus, o governo de Deus dentro da sua casa, para que Deus opere todas as mudanças. Quero convidar você a entrar na campanha da Providência Divina, fazer parte dessa campanha vitoriosa, para que o Senhor traga uma resposta às suas necessidades e você seja plenamente abençoado. Então, nesse momento, nós vamos orar. Comece conosco a campanha da Providência Divina, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus eterno, nosso Pai Celestial, nós queremos te louvar de coração, porque cremos que o Senhor está atento a todas as nossas necessidades. Meu Deus, eu coloco diante do Senhor a vida de cada pessoa que está participando da campanha da Providência Divina, e quero abençoá-los no teu nome, crendo nas operações do teu Espírito, fazendo com que as coisas aconteçam. Meu Deus, existem coisas que se o Senhor não fizer, ninguém mais pode fazer. Existem pessoas que estão participando conosco neste momento, que precisa mesmo de um grande milagre, um milagre nas finanças, um milagre na saúde, um milagre no casamento, um milagre na vida sentimental, em outras áreas. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagre. Manifesta, Senhor, o poder do teu reino na vida de cada pessoa. Eu abençoo a vida deles em nome de Jesus. Sejam desfeitas todas as obras do diabo. O inimigo, Senhor, que tem tentado, que tem agido, seja vencido e derrotado em cada lar, na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Venha com tua graça, com tua luz, com tua paz, com a tua vitória sobre todas as pessoas e sobre todos os lares. Nós cremos no Senhor e esperamos na tua misericórdia, e por isso eu oro em nome de Jesus, Senhor, declarando esta vitória e as operações do teu reino na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, nós estamos concluindo, fechando mais um programa Mergulhados na Presença. Eu sou o apóstolo Edilson, Igreja Batista Nova Sião em Vitória da Conquista, e é um prazer, uma alegria ter a sua audiência e esse privilégio que nós temos de entrar na sua casa através deste programa, sendo um instrumento de Deus para aquilo que Deus quer realizar na tua vida. Quero também incentivar você, assim que concluirmos o programa, que você ligue para receber uma oração, ligue para receber uma orientação, ligue para um aconselhamento, porque nós vamos ter uma pessoa aguardando por você. E lembrando, você não pode perder essa oportunidade de ter na sua casa o Lar de Paz. Ouça, porque o Lar de Paz vai fazer acontecer na sua casa o que já temos ouvido como depoimento, como testemunho. Lares restaurados, casamentos restaurados, pessoa que tinha um problema de depressão, problema de fobia, pessoa com problema com vícios, e em 8 semanas, que é o período do Lar de Paz na sua casa, apenas 8 semanas, 30 minutinhos por semana, um milagre aconteceu e não vai ser diferente na sua casa. Que Deus te abençoe. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir, e que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Shalom. Mergulhados na presença de Deus.